Fião, beleza? Tamo na parada aí de novo. O governo de Biden, Joe Biden, né? O presidente mais velho a assumir os Estados Unidos, quando tomar posse no dia 20 de janeiro, deverá estar com 78 anos. Como bem disse Joe Biden, ele disse que ele não é um presidente para 2 mandatos, ele deixou bem claro isso. Ele é um presidente de transição. Então, se você não entendeu, se você acha que a política ela é um chute, não é assim. Repare bem, Joe Biden, católico, hein? Num país protestante, democrata, claro, foi vice-presidente do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama, um indivíduo que tem grande conhecimento, ao que parece, sobre a América Latina, ponderado nas suas colocações, escolhe como vice-presidente a primeira mulher vice-presidente, filha de imigrantes, nasceu em Oakland, mas ela é batista, protestante. Ela, filha de uma indiana de origem tâmil. Os Tamis são do sul da China e tem processo de separatismo, para quem não sabe, temos um vídeo onde mostramos isso, ali no Sri Lanka e também no sul da Índia. E o pai jamaicano, né? Então ela é negra. Houve uma abrangência de situações interessantes aí no governo de Biden. Primeiro, um homem branco, uma mulher negra, diferença de gêneros. Filha de imigrantes, a importância, nenhum país do mundo recebeu tantos imigrantes quanto os Estados Unidos receberam dentro do contexto histórico. Então os imigrantes têm uma importância muito grande dentro da formação norte-americana. Isso aí você não pode esquecer, né? Os americanos foram o país que mais receberam. Na América, os 4 países que mais receberam imigrantes de período de 1850 a 1930, Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil. Bom, e ele tem alguns problemas a serem resolvidos, né? Alguns problemas a serem resolvidos, e a espera do mundo, o que vai mudar, o que não vai mudar. Então a primeira coisa, meu amigo, Estados Unidos, a primeira coisa que ele vai enfrentar é a economia. Economia que, quando Trump, antes da Covid-19, lembrem-se, Donald Trump fez então uma recuperação econômica muito grande nos Estados Unidos, independente de sua polarização ideológica. É só olhar os dados. O desemprego, como eu já falei, ficou um desemprego friccional. Entretanto, veio a Covid e aí aumentou o desemprego. Biden vai ter que lidar com 11 milhões de desempregados, 7% mais ou menos da mão de obra americana, que dentro de uma economia pujante como os Estados Unidos é considerável. Será que ele vai criar algo igual ao New Deal, ou pelo menos um arremedo de New Deal, que foi o novo acordo, baseado então em investimentos do Estado para fomentar o desenvolvimento? Será que ele vai ter esse apoio? Será que ele vai conseguir realmente fazer programas estilo transferência de renda para as famílias mais pobres? Não sabemos, então vamos esperar agora o que o espera. Porque ele diz o seguinte: não tem como dar uma solução se não houver o combate à situação mais caótica hoje vivida pelos norte-americanos, que é justamente a questão do Covid-19. Nós sabemos quando, e não vamos entrar no mérito da questão, se o SARS-CoV-2 ou Covid-19 veio da China porque foi criado em laboratório, se foi realmente a globalização que trouxe esse vírus, se a China... Não vou entrar nesse mérito, filho. Isso não vai cair numa prova de vestibular. Mas o que nós sabemos dentro da Covid-19 é que ela arrebentou nos Estados Unidos, e o presidente Trump, achando que era uma gripe comum, como muitos presidentes acharam, alguns presidentes acharam pelo mundo, não só aqui no Brasil, como em alguns outros lugares, ele simplesmente deixou de lado as situações de proteção básica à população. Então há um receio muito grande que venha uma nova onda, uma segunda ou uma terceira onda
principalmente porque estamos no outono e inverno, e isso poderá quebrar mais a economia. Então a primeira situação que ele fala é em resolver o problema da Covid. Os Estados Unidos vêm pesquisando vacinas, né? Você sabe que as vacinas demoram a saírem dentro do contexto, né, dos parâmetros, dos protocolos de saúde. E, consequentemente, como eu já falei, Biden fala nos Estados Unidos de aumento de gastos sociais. É necessário, então, o aumento, por exemplo, do Obamacare. O nome não é Obamacare, é Affordable Care, alguma coisa assim. Depois eu me lembro o nome, esqueci. Procura aí que você acha o nome do Obamacare, o nome oficial. Porque os Estados Unidos não têm um programa universal como o SUS. O SUS, Sistema Único de Saúde, de certa forma foi baseado no NHS em inglês, National Health Security, seguro, né, de saúde nacional, alguma coisa desse tipo, que é universal. Então o Obama sempre teve a preocupação justamente com aqueles que eram menos dotados de condições financeiras para terem seu próprio seguro médico, etc. e tal, seu plano médico, seu convênio, tentando universalizar isso. Trump sempre foi contrário, dizendo que isso era uma aberração. Então, ao que parece, o Joe Biden vai voltar com essa questão novamente do Obamacare, como eu falei, o aumento de gastos sociais fundamentais para melhorar, né, a situação do país. Lembrando ao senhor, já falei isso num vídeo, que a ONU fala sobre a questão de transferência de renda para os mais pobres, que é um programa mais ou menos parecido com o que nós temos no Brasil, tá? Ah, mas quem criou esse programa? Aí, meu filho, se você entrar nisso, nós fomos lá atrás, não foi nem FHC, você já vem de longa data dos economistas. Foi aplicado aqui no Brasil, começa com FHC, talvez comece com ele, porque pode ser que tenha começado antes, já tínhamos alguns programas talvez de transferência, e depois ele vai atingir o ponto máximo com o governo Lula. Não vou entrar no mérito da questão aqui também. Outra situação é a equidade racial, e aí é complicado, filho, porque você acha que só tem branco e negro, e não é assim. Nos Estados Unidos você tem brancos, né? E os brancos, o branco é o chamado WASP, o White Anglo-Saxon Protestant, que é o branco anglo-saxão protestante. Esse é o branco considerado classe A. Entretanto, você tem brancos que vieram da Europa, os irlandeses, por exemplo, e os brancos atlanto-mediterrâneos, que muitas vezes são discriminados dentro dos Estados Unidos, ainda hoje. Põe na cabeça isso. Aí você tem os negros, que sofreram um processo de escravidão. Os americanos também foram um dos últimos países, os Estados Unidos foram um dos últimos países também a libertar os escravos dentro do processo da escravidão. Os negros sempre sofreram, principalmente no sul norte-americano, processos de discriminação muito fortes. Tem um filme chamado Mississippi em Chamas, tem outro filme chamado Massacre em Rosewood, que devem ser assistidos por vocês. O próprio filme Ray, da vida de Ray Charles, né? O próprio filme Malcolm X, que mostra a discriminação de negros, creio que sejam filmes importantes. Ali, com, acho que é o Will Smith, se não me falha a memória, assistam. Então, a equidade racial. Mas não tem só brancos e negros, tem os latinos. Os latinos vivem em condições piores do que os negros, formam-se guetos latinos, você acaba até em vestibular, o famoso Spanglish, que é a língua falada em guetos dos Estados Unidos, principalmente no sul. Temos também os indígenas que também sofrem discriminações muito grandes dentro dos Estados Unidos. Estamos colocando aqui, e dentro dos latinos, nós temos ainda os ticanos, que são, ainda se eu fosse pegar a famosa música do X, do Câmbio Negro, chamada Subraça, seria isso, que são os nossos irmãos caribenhos que tentam atravessar muitas vezes a fronteira pelo México. Isso tem que ser tratado com realmente muito cuidado, porque senão você causa uma bomba muito grande, e além do mais você vai ter um problema sério no sul dos Estados Unidos, nas regiões limítrofes, na região fronteiriça. Haja vista que você tem lá forças paramilitares muito grandes, algumas milícias mesmo, e ali você tem no sul dos Estados Unidos a supremacia branca, o pessoal da clã, que é realmente contra a entrada não só de negros, mas imigrantes também, né? A eugenia existe até hoje. Outra preocupação, como já falamos aqui, os imigrantes e refugiados. Parece que vai aumentar o número de
de aceitação de refugiados, né? Vai praticamente quintuplicar ou sextuplicar esse número de refugiados nos Estados Unidos. Os imigrantes que sofrem uma xenofobia muito grande, principalmente os latinos, né? E os refugiados que se asilam nos Estados Unidos. Uma questão que o Biden falou que vai investir é em energia limpa. Biden disse que vai investir pesado na energia limpa. Provavelmente as indústrias de petróleo e de xisto, pirobituminose, fracking lá, né? Elas sofram com isso. Não sabemos como é que vai ser as posturas norte-americanas, porque os complexos transnacionais de petróleo são fortíssimos. Apesar de hoje você falar, Sete Irmãs era coisa do passado, negativo, meu amigo. Tem empresas de petróleo muito fortes ainda. Não são mais as antigas. Você tem uma Aramco, por exemplo, as empresas chinesas que hoje estão no mundo, mas você não pode dizer que as grandes empresas americanas perderam sua força. Pode ter perdido a força, mas não perderam a majestade, filhão. Pelo amor de Deus. Então, nos Estados Unidos, além do mais, a polarização. Vocês viram que, né, saiu aquela... Desculpa aí que eu tô cansado mesmo, cara. Já é quase meia-noite, filhão. Black Lives Matter, né? As vidas negras importam. Então tivemos ali a polícia norte-americana excedendo-se na prisão de alguns companheiros ali, né? Da etnia negra, matando inclusive um deles sufocado pelo joelho no pescoço ali e tal, aquela coisa toda. Isso pode cair nos vestibulares para vocês. Peguem o nome do companheiro lá para entenderem a situação. Outra coisa, quando eu falo companheiro, não é nenhuma coisa de partido político, podia falar camarada. É porque é a melhor situação que eu encontro para falar, porque meu amigo não é nem conhecido, então a gente fala companheiro ou camarada. Estou colocando isso para justificar, para depois não vir na minha cabeça com mironga, que eu não aguento isso. Então é o seguinte, a questão da polarização muito grande. Você tem, por exemplo, supremacia branca nos Estados Unidos, você tem indivíduos que querem separações étnicas e são fortes, e ao mesmo tempo você está vendo no sul dos Estados Unidos alguns movimentos querendo retirar as estátuas, né, de indivíduos que estavam ligados aos confederados, estavam ligados eram escravocratas, como acontece aqui em São Paulo, em alguns movimentos que queriam tirar até a estátua de Borba Gato, né, grande Borba Gato, bandeirante, que inclusive de todos os bandeirantes era o mais era o menos duro e menos rígido, mas tudo bem. Não vou entrar nesse mérito também, né? YouTube é terra de ninguém, né? Você não sabe como é que é, né? Terra de ninguém é complicado. Então, o Biden tem várias situações a serem resolvidas. Agora, e no mundo, professor? O que pode mudar no mundo? Olha, filhão, muita coisa não vai mudar, não. O Trump. Tá, vamos lá. Protecionismo. Você acha que os Estados Unidos vão abrir mão dos protecionismos que tem? De jeito e maneira, como diria minha tia no Ceará, de jeito e maneira. Porque senão você cria um problema para os produtores americanos, tanto agrícolas quanto industriais. Depois, quando entrarmos no próximo vídeo, eu vou dividir em dois. E vai ser, eu vou colocar talvez semana que vem no YouTube, não sei. As relações Brasil e Estados Unidos, eu vou dividir e falar algumas coisas, porque as pessoas costumam falar as coisas da boca para fora, repetindo clichês, sem entender os mecanismos que às vezes estão por trás de situações. Mas voltando, o protecionismo vai continuar. Dificilmente teremos acordo na OMC entre o Brasil, Índia, Argentina e a União Europeia e Estados Unidos, sobre protecionismo agrícola, por exemplo. A guerra 2.0, que o pessoal chama de guerra 2.0, ou a guerra fria 2.0 com a China, essa vai continuar. Talvez sem os arroubos do Trump, de colocar o dedo Quem assistiu o discurso do Trump na ONU, ele colocou o dedão em riste na cara, logicamente, virtualmente, na cara do Xi Jinping. O Xi Jinping teve que ficar com um pé atrás, porque os americanos têm um poder de retaliação muito grande. E a China só chegou a ser o que é porque os americanos, europeus e japoneses foram permitindo, porque eles levavam vantagem com essa situação, filho.
Isso eu venho cantando desde a década de 80. Da década de 80 para 90 já falava isso. A China, se não houver retaliações das três grandes economias, que é os Estados Unidos, União Europeia e Japão, ela vai crescer. Mas se as retaliações acontecerem, ela para, estagna. Assim como aconteceu com o Japão na década de 90. Então, a guerra 2.0 com a China vai continuar. A batalha pelo 5G vai continuar. Talvez não os padrões trumpianos. Entretanto, irá continuar, porque interesses americanos não podem, para os Estados Unidos, o interesse americano não pode ser colocado em xeque. Simples assim. A Rússia. A Rússia nunca foi parceira dos Estados Unidos, né, filho? Vladimir Putin nunca foi parceiro de Trump. Se você acha que político é amiguinho de bater tapa nas costas, filho, você precisa rever conceitos. Na realidade, para o Vladimir Putin, o Trump ali era uma importância. O Barack Obama bateu de frente, mas bateu de frente de leve também, porque a Rússia, quer queira, quer não, ela é petrodependente. As pessoas, é petrodependente. A Rússia tem uma grande quantidade de cientistas, a Rússia tem uma grande quantidade de material humano. Quando eu vejo alguém de alguma facção de ideológica falar que a Rússia, pelo amor de Deus, que a Rússia não acredita em Deus, por exemplo, eu começo a rir. A igreja ortodoxa é fortíssima na Rússia. Quando eu vejo alguém falar que a Rússia é um caos, eu falo, gente, espera aí, alguma coisa está errada. Tem faculdades ali de primeiro time na Rússia. É lógico que existe também a questão de desigualdade e outras questões que temos visto que nós trabalhamos isso. Mas tem que ter cuidado quando se generaliza achando que o povo russo não tem competência para crescer no mundo, não. Agora, que o antiglobalismo perdeu força com a saída do Trump, perdeu. Entretanto, entendam bem, a direita continuará forte no mundo ainda. Não vai pensando que simplesmente porque o Trump saiu do poder, acabou de... Não. Tanto é que os Estados Unidos estão divididos. A direita norte-americana e a extrema-direita estão fortíssimas nos Estados Unidos. Joe Biden vai ter que governar com isso. Vai ter que governar com protestos, muitas vezes, da direita. Aprendem para isso. Outra questão é o Irã. Porque o Irã, vocês sabem, nós temos 2 vídeos falando sobre a questão do Irã, sobre os acordos que Obama costurou com o Irã, o acordo nuclear com o Irã, para que o Irã não pesquisasse armas atômicas, aquela coisa toda. E quando o Trump chegou, meteu o pé no balde, chutou tudo, retirou os Estados Unidos do acordo e impôs sanções ao Irã. Agora o Biden vai ter que voltar e fazer e recosturar novamente acordos para evitar que o Irã também entre pela porta dos fundos do clube, do poderoso clube atômico mundial, porque o Irã tem tecnologia para pesquisas de bombas nucleares. A Coreia do Norte. A Coreia do Norte foi uma coisa interessante. Reza a lenda que o pai de Kim Jong-un, acho que é do atual governante da Coreia do Sul, vamos pôr um termo bem de gíria, engambelou Bill Clinton na questão de assinatura do TNP, de acordos que não iria pesquisar bomba nuclear, e depois pesquisou, e hoje a Coreia do Norte tem um arsenal de 10 a 20 ogivas nucleares. Mas o Trump foi lá, falou como ele falou, falei com o chinesinho, né? O chinesinho está mais calmo. Lógico que acordos foram feitos, e vocês podem ver que como um passe de mágica, sempre assim, como um passe de mágica, a imprensa parou de falar da Coreia do Norte como se todos os problemas tivessem terminado ali. Já repararam isso? Aqui não é nenhuma teoria conspiratória. A própria imprensa deveria se preocupar com... Ela cria factoides muitas vezes. Ela cria situações que depois o pessoal não confia mais. E isso é problemático. Senhores donos de jornais, de revistas, de Java 4, comecem a ter um padrão mais de qualidade. Porque a pessoa que assiste os programas de televisão, seja de direita, de esquerda, de centro, seja do PSOL, do PSTU, do PSL, do PDT, qualquer partido que você quiser, a pessoa tem racionalidade para analisar os programas que são feitos e como as situações estão dentro de um contexto ali. Então, a Coreia do Norte, há que se realmente, novamente, os Estados Unidos sentarem-se à mesa, e vai ter que sentar-se junto com a China para ver quais são as posturas da Coreia do Norte.
nessa nova onda mundial. E aí sobra-se a América Latina. A América Latina, o famoso quintal dos Estados Unidos. E a questão mais nevrálgica da América Latina é a Venezuela. Como fazer aí uma transição pacífica no governo de Nicolás Maduro? Trump queria invadir. Quase que o Bolsonaro quis invadir a Venezuela. Os militares brasileiros falaram: negativo, filho, não é assim não. Nós passamos anos, décadas, estabelecendo uma relação de confiança com os militares venezuelanos, e aí chega lá o presidente americano e manda invadir, vamos invadir? Negativo. Tem a questão da Colômbia, que o pessoal fala: hoje a Colômbia está uma instabilidade muito grande. Você acha que a Farc acabou? Eu acho que não. A Argentina, que passa por uma crise gigantesca, e o Chile, a terra onde foi aplicado os princípios dos Chicago Boys, da escola de Chicago. E Paulo Guedes é um dos indivíduos, né? Hoje são chamados de Chicago Olds. Nós temos um vídeo sobre questões sul-americanas onde falamos no que foi aplicado no Chile, e o Chile virou um barril de pólvora. E eu venho falando isso desde a década de 90, que o Chile, com as medidas que foram tomadas, com a abertura econômica em excesso, e aí sem você ter ao mesmo tempo uma equiparação social, você cria um barril de pólvora. E você vê os aposentados ganhando uma miséria, vê pessoas ali hoje abaixo da linha de pobreza no Chile. E que eu achava engraçado na minha época é que professores de ideologia de esquerda, que se diziam de esquerda, elogiavam o Chile, que aplicava medidas altamente neoliberais. Então alguma coisa estava errada. Ou o companheiro não tinha a ideologia correta, ou se aplaude aquilo que não se entende. Fica aí essa dica. Por isso que eu não aplaudo nada, por isso que eu não critico nada, eu fico igual um crocodilo observando e falando aos meus alunos em sala de aula, que eu não vou falar aqui no YouTube porque não interessa. Mas aí, fião, é isso. As mudanças nos Estados Unidos e no mundo. Lançaremos 2 ou 3 vídeos sobre as relações dos Estados Unidos com o Brasil. Quando começam as relações, quando elas ficaram mais próximas, quando elas ficaram mais distantes, quais foram as crises dessas relações. Professor, por que você não está na lousa? Porque eu estou com lousofobia, filho. Trabalhando igual um carro com turbinito, no limite. E lembrando, assistam, por favor, mandando um salve ao meu ex-aluno, né, com o canal Tortonho Racing. Assistam o canal Tortonho Racing, ou Tortonho Racing, no YouTube. Um menino manda pesado. Tamo junto, fião. Já Elvis, e agora aquela paradinha louca Abreu, e para horizontal. No caixão ainda não, somente na cama. Tamo junto, e logo logo Papai Noel está aí. Papai Noel Elvis irá trazer aquele presentinho de Natal para você, né? O que? A inscrição do Enem? Não sei, cara. Cada um.